Bom dia! Voltando aqui, né, para mais um vídeo com vocês, tá? Quero pedir para vocês desde já, tá, gente? Se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho de notificação, deixem o seu like, deixe o seu comentário, tá? Compartilhe com os amigos, tá? Para que todo mundo venha me acompanhar, tá? Aqui a minha experiência, tá? Como manicure, tá? Comecei nos salões. Hoje, atualmente, eu sou manicure em domicílio, tá? E aí, eu quero que vocês estejam aqui, tá? Para acompanhar minhas experiências, porque eu estou adorando estar aqui, essa minha desenvoltura aqui com vocês, né? Enfim, sejam bem-vindos e vamos lá ao nosso segundo tópico, tá? Sobre o ser manicure, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre algo um tanto delicado, tá? Um ponto também muito importante, vocês sempre vão ver que eu sempre vou falar com vocês aqui sobre assim. Gente, esse tópico aqui é muito importante, Por quê? Desde já eu quero informar algo para vocês. Gente, vocês têm que tem que saber da importância para tudo que vocês fazem na vida. Tem que prestar atenção nos detalhes de tudo. Tem que aprender a valorizar as pequenas coisas. Esse é um dos motivos de eu sempre achar tudo muito importante, de eu sempre pedir para vocês prestarem atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é muito importante. É pelo fato de eu gostar muito de valorizar tudo eu gosto de valorizar. Tudo eu gosto de dar uma atenção, nada para mim acontece por acaso, eu sempre vou olhar aquilo ali que aconteceu, a princípio de uma forma meio que, né, mas depois eu vou me atentar e vou dizer, nossa, isso aqui não aconteceu por acaso, tinha um motivo para acontecer e por isso que aconteceu. Isso eu quero que vocês se atentem muito, tá, para o nosso vídeo de agora, porque eu vou falar aqui com vocês sobre o meu segundo emprego, porque o primeiro emprego foi o que eu falei no primeiro vídeo pra vocês, tá? E no segundo emprego, eu vou falar pra vocês aqui, eu vou dar uma resumida, né, sobre que eu comecei a trabalhar no salão, e aí eu tive problemas, né, porque eu não era uma profissional boa, e aí eu tive que me especializar, e pra isso eu tive que descer alguns degraus, né, que pra algumas pessoas pareceu humilhação, mas pra mim eu estava construindo a minha escada, né, pro meu sucesso profissional, então eu precisei ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive, né, deixar o meu egoísmo de lado, a minha soberba de lado e tentar me humilhar um pouco, ser humilde, eu falo no sentido figurado da palavra, né, para eu poder ter um sucesso, tá, no qual que eu venho caminhando até hoje, né, eu não sou famosa, porém eu posso dizer para vocês que de 15 anos atrás eu tenho uma evolução muito boa, né, eu tenho visto o que tem acontecido, tenho sido muito orgulhosa de mim, de tudo que eu tenho construído até aqui, né, e é isso. Quero falar pra vocês o seguinte, eu consegui ter um sucesso muito grande do meu primeiro emprego pro meu segundo emprego, tá? Porque quando eu saí do salão, que fechou, eu fui trabalhar em outro lugar. E aí eu fui trabalhar com crianças, né, gente? Imagina, eu sou titia, né? Sou até mãe. Fui trabalhar com crianças, né? E aí, uma amiga veio de São Paulo, conheceu, ouviu falar muito de mim, aquela manicure ruim, né, que se supervalorizou, começou a estudar, a correr atrás, a procurar o que ela queria de verdade, né, e aí eu consegui ter um pouquinho de fama. As pessoas conseguiram conhecer um pouquinho quem era a Liane, tá? Na época eu não tinha Instagram, eu não usava logo, mas eu tinha contatos, né? Uma coisa importante é sobre a divulgação boca a boca, tá? Eu me lembro que eu não usava redes sociais, né? Eu não usava Instagram, eu usava Instagram mais era para me mostrar fotos, tal, maquiagem, essas coisas minha pessoal. Mas do meu trabalho eu não usava. Por que eu não usava Instagram? Porque vocês vão prestar atenção que eu vou falar para vocês bem aqui. O que é bonito é para se mostrar, né? As pessoas têm esse ditado e eu vou usar ele agora aqui no meio profissional. Se você faz um serviço bem feito, você tem certeza da qualidade do seu trabalho, você vai ter orgulho de divulgar aquilo que você fez. Você não vai ter vergonha de divulgar aquilo que você fez se você ama o que você faz, se você tem certeza do seu profissionalismo, se você tem certeza do que você prestou um serviço de qualidade. A menos do que isso, é porque você não é uma profissional, que você ama o que você faz e muito menos ainda, nem você acredita no seu potencial. Então, se você não acredita no seu potencial, você não tem como chamar a atenção das pessoas para acreditar no que você quer,
certo? Antes de mais nada, você tem que aprender a acreditar em você, a dizer eu quero, eu consigo, eu posso e eu vou provar para todo mundo do que eu estou certa. Então, se você amar o que você faz e você se dedicar naquilo, você vai ter um sucesso. Entenda, o primeiro passo você tem que acreditar em você, certo? Então, eu saí desse emprego e fui trabalhar em outro emprego, que foi um salão infantil. Eu fui chamada para trabalhar nesse salão porque era um salão de criança, porém, as mamães vinham deixar as crianças. Olha só a mente, tá? Uma mente de empreendedor, uma mente milionária, ela vai pensar além daquilo, né? Que você pode imaginar. As pessoas imaginam um salão infantil, eu vou pintar a unha das crianças, certo? Porém, quando eu fui trabalhar nesse salão, elas queriam que nós atendêssemos as mães das clientes. As crianças vêm, ficam no salão, vão fazer cabelo, vão pentear, vão maquiar, vão pintar. E o que acontece? As mamães ficam ali sentadas, mexendo no celular, 1 hora, meia hora, porque cuidar de criança dá um pouco de trabalho. Então, elas montaram um salão e estavam atrás de profissionais que atendessem as mamães. E aí eu recebi uma ligação e fui chamada para trabalhar nesse salão. Tudo bem, fui, trabalhei nesse salão, passei, eu creio que 1 ano nesse salão, né? Eu creio que foi 1 ano, não sei se foi menos do que isso, eu não vou me recordar muito bem, mas eu creio que foi 1 ano, sim, foi o tempo que eu fiquei lá. E aí eu comecei a trabalhar, nessa época eu comecei a conquistar algumas clientes, tá? Inclusive, a dona do salão virou minha cliente, fazia muito unha comigo, sempre, unha e sobrancelha, né? Fazia sempre comigo. Eu também fazia depilação nesse salão, porque como era um espaço limitado, não tinha muita manicure, era eu e mais 2. Então, eu tinha que fazer alguns serviços que não eram já da minha alçada. Ou seja, eu era manicure, mas como eu era depiladora e não exercia, eu comecei a depilar. Então, tipo, eu depilava, eu fazia sobrancelha, tá? E aí eu fazia a unha. Então, eu comecei a me sair um pouco mais, entendeu? E eu comecei a ser multifuncional dentro do salão. Antes de mais nada, você tem que aprender uma coisa. Não é porque você trabalha dentro de um espaço que a sua profissão é essa, que você vai se limitar só naquilo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque muitos profissionais, eles pensam assim, eu sou contratada para fazer unha, então se a cliente chegar e ela quiser tomar um copo com água, a recepcionista vai ter que servir. Não. Entenda uma coisa, você não está se humilhando, você não está sendo empregada de ninguém, você não está se humilhando para cliente, muito menos para o dono do salão. Você está construindo o seu degrau, a sua escada para o seu sucesso. Porque pensa só comigo, se você está dentro de um salão e você é manicure, mas você não pode servir uma água para sua cliente porque existe uma recepcionista dentro do salão, você está se diminuindo em primeiro lugar, por quê? Imagina, quando você tiver o seu salão, que você for dona do salão e você estiver na recepção e a cliente quiser uma água e você tiver uma manicure e ela disser eu não vou servir água porque eu sou manicure. Qual vai ser a situação, a sua situação naquele lugar? Então, eu sempre tive esse pensamento. Eu não posso achar que porque eu trabalho para alguém, eu sou escrava de alguém. Eu não sou empregada de ninguém. Eu sempre trabalhei para as pessoas. Eu sempre trabalhei dentro de salões, prestando serviço para pessoas. Ou seja, eu era uma funcionária de alguém. Mas eu nunca coloquei isso em mente que eu tinha que me limitar porque eu era funcionária, eu não poderia servir uma água. Porque eu era funcionária, eu não poderia varrer o espaço na qual eu trabalhava porque existia uma zeladora que cuidava disso. Eu não poderia fazer algo para o meu colega porque se eu fizesse para o meu colega, eu teria que esperar ele fazer em mim. Se ele não fizesse, eu iria me chatear. Eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre coloquei amor em tudo que eu faço. Eu sempre me dediquei e nunca esperei reciprocidade de ninguém. Então, gente, entendam uma coisa. Tudo que vocês construírem nessa carreira de autônomo, vocês estão construindo para vocês. Se vocês entenderem que vocês vão dar um copo com água para uma cliente que você está atendendo porque a recepcionista está ocupada, você está construindo a sua carreira, você está se tornando bem vista para o seu cliente. O seu cliente não vai se importar se a recepcionista não trouxe água para ela, mas se você se levantar com a sua humildade e levar uma água para o seu cliente, ela vai entender, poxa, ela é uma pessoa que ela se importa com os outros. Por quê? Ela está fazendo unha, mas ela não se importa em parar o serviço dela para ela ir servir uma água para a cliente dela, porque ela está atendendo também essa cliente. Então, assim, entendam uma coisa, aprendam que vocês não podem se limitar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque se eu fizer, não está no meu, eu não vou ganhar para isso, eu não vou receber para aquilo e tal.
Não se importem com isso. Deem o seu melhor, se dedique, aprenda a servir. Antes de mais nada, aprendam a servir. Porque se você serve alguém, você irá ser servida. Vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando você aprende a servir, tá? Você consegue pessoas que enxerguem isso, entendeu? E aí você vai ter um retorno. Se você prestar bem atenção, você vai ter um retorno. Vocês vão acompanhar esses vídeos e vocês vão entender que lá na frente, tá? Eu construí o meu degrau. Agora eu estou contando para vocês coisas que aconteceram no meu cotidiano, na minha rotina de 15 anos atrás. Porque tem muita coisa que vocês não sabem sobre a manicure de vocês e vocês vão ficar sabendo. Então, assim, hoje eu tenho retorno de tudo. Gente, é incrível tudo que vem acontecendo. Quem me acompanha no Instagram sabe. Quem me acompanha no Instagram vê. Hoje eu não acredito em tudo que acontece na minha vida, porque às vezes eu me falo, meu Deus, eu não acredito que eu estou recebendo isso dessa cliente. Eu não acredito que essa cliente se importou em fazer isso por mim. Então, assim, entendam uma coisa, aprendam a servir, valorizem as pequenas coisas e não botem na cabeça de vocês que vocês são limitadas, tá? Porque eu sou manicure, eu só vou fazer unha, eu não posso servir um café, eu não posso varrer um chão. Esqueçam isso, tá? Para vocês terem uma mente milionária, para vocês serem uma empreendedora de sucesso. Vocês não precisam estar dentro do salão e se limitarem achando que porque vocês estão ali, vocês não podem fazer isso daqui. Façam tudo, se dediquem, tá? Mostre para vocês mesmos que vocês conseguem ter um salão para vocês varrer, limpar, fazer o que vocês tiverem que fazer, servir um café, tá bom? Porque quando vocês estiverem aonde eu estou, vocês vão entender o sentido da palavra servir, certo? E esse aqui era o vídeo para vocês de hoje, tá? Assistam, tá? Comentem se gostaram e fiquem ligadinhos, porque na próxima terça-feira tem vídeo de novo para vocês. Beijinho, tchau, tchau!